A Bíblia está repleta de histórias poderosas, cheias de fé, confusão e lições para a vida. No entanto, poucas dessas histórias contêm tantos ensinamentos ocultos sobre a história de Ruth. Muitos conhecem o relato de sua decisão calorosa de permanecer ao lado de sua sogra, Noemi, mesmo após a morte de seu marido. Mas, o que muitos não sabem é que essa escolha revela muito mais do que um simples ato de lealdade familiar. Por trás dessa decisão, há um legado profundo de fé, sabedoria e determinação, que transformou não só a vida de Ruth, mas o futuro de uma nação. Ao seguirmos essa jornada, vamos mergulhar nas camadas mais profundas dessa história inspirada e desvendar os segredos e ensinamentos ocultos que fizeram de Ruth uma das personagens mais marcantes das Escrituras. Vamos descobrir o que Ruth sabia que muitos ainda não sabem, e como essas lições podem impactar nossas vidas hoje. Ruth era uma mulher moabita, uma estrangeira em Israel, cuja vida havia levado a um boato trágico e inesperado com a morte de seu marido. O luto se envolve em uma terra que não era sua, sem o apoio de sua família e sem a segurança que o casamento lhe oferece. Moabe, seu lugar de origem, era uma nação com seus próprios deuses e tradições, e Ruth tinha a opção de voltar para seu povo, refazer sua vida e seguir em frente. No entanto, a sua decisão foi diferente, desafiando expectativas. Ao invés de voltar para Moabe, ela tomou uma decisão de mudar radicalmente o curso de sua vida. Ela decidiu permanecer ao lado de sua sogra, Noemi. Noemi, que também havia perdido seu marido e seus 2 filhos, ficou igualmente arrasada pelo luto. Ela estava decidida a voltar para Israel, sua terra natal, acreditando que seu destino estava selado em amargura. Noemi, em sua dor, chegou a pedir para ser chamada de Mara, que significa amarga, refletindo sua crença de que Deus havia retirado suas vitórias dela. No meio dessa desesperança, Noemi insistiu para que suas noras, Orfa e Ruth, retornassem para suas famílias em Moabe, onde poderiam encontrar outro marido e reconstruir suas vidas. Orfa, após muita relutância, abalou o conselho de Noemi e retornou, mas Ruth, movida por algo maior, decidiu-se a deixá-la. Esse momento é crucial na história de Ruth. Sua decisão de permanência com Noemi não foi simplesmente um ato de lealdade a uma sogra querida. Ruth estava renunciando à sua identidade moabita, sua cultura, seu povo e seus deuses para abraçar o Deus de Israel e um futuro incerto em uma terra estrangeira. Ela não sabia o que esperava em Israel, mas sua fé e sua determinação em seguir Noemi a conduziram a fazer essa escolha radical. Suas palavras para Noemi foram poderosas e revelam a profundidade de seu compromisso. Onde quer que fores, irei eu, onde quer que terrais, ali terrai. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essas palavras marcam não apenas uma mudança de lealdade, mas também um abandono completo de sua vida anterior em Moabe. É importante compreender o peso dessa decisão. Ruth estava entregando com incerteza absoluta. Como viúva sem filhos e agora como uma estrangeira em Israel, ela sabia que não teria garantias de uma vida fácil. A sociedade patriarcal, a segurança de uma mulher estava diretamente ligada à presença de um marido ou de filhos que pudessem sustentá-la. Sem essas figuras em sua vida, Ruth se tornaria dependente da generosidade de outros e estaria exposta a todo tipo de vulnerabilidade. Além disso, como moabita, ela seria vista com desconfiança pelos israelenses, já que os moabitas eram historicamente inimigos de Israel. Ainda assim, Ruth tomou uma decisão enérgica de seguir Noemi, não apenas por lealdade a ela, mas também por sua crescente fé no Deus de Israel. A fé de Ruth é outro ponto essencial dessa história. Ao afirmar, o teu Deus será o meu Deus, ela estava deixando claro que estava escolhendo seguir o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em Moabe, ela teria sido criada para adorar Quemos, o Deus principal daquela terra, mas ao lado de Noemi, Ruth passou a conhecer o Deus de Israel e a colocar sua confiança nele. Mesmo sem promessas de segurança ou prosperidade, Ruth optou por confiar em Deus e seguir adiante, sabendo que sua mão estava em tudo. Essa decisão de abraçar o Deus de Israel foi um passo de fé monumental, especialmente em uma época em que a identidade religiosa e nacional estava intimamente ligada. Ruth estava rompendo com sua cultura e abraçando uma nova fé, e isso a colocaria diretamente no plano de Deus para uma redenção não apenas de sua vida, mas da humanidade. Ao escolher permanecer com Noemi e seguir para Israel, Ruth iniciou uma trajetória que a colocaria na linhagem do Salvador. Essa decisão de não abandonar sua sogra, de aceitar as dificuldades e o destino certo que veio com essa escolha, era uma expressão não apenas de amor e devoção familiar, mas também de uma confiança inabalável de que Deus estava guiando seus passos.
Ruth não tinha como saber que sua decisão de permanecer com Noemi levaria a um futuro de vitórias imensuráveis. O que ela sabia naquele momento era que seu caminho estava ao lado de Noemi, e que o Deus de Israel a guiaria. Essa jornada foi apenas o começo de algo muito maior. Em Israel, ela encontraria Boaz, um parente de Noemi, que seria o responsável por resgatar a linhagem da família e provar a redenção que ambas, Ruth e Noemi, precisam. Mas, no momento em que Ruth decidiu seguir Noemi, nada disso foi claro. Ela escolheu o caminho da fé, confiando que Deus proveria, mesmo quando as situações formuladas sombrias. Sua escolha de seguir Noemi, de deixar tudo para trás, não só garantiu sua sobrevivência, mas a colocar na linhagem de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A decisão de Ruth não foi apenas um ato de coragem e lealdade, foi um ato de entrega total à vontade de Deus, confiando que Ele tinha um plano, mesmo quando parecia impossível. Essa escolha mudou não só a vida de Ruth, mas também o curso da história, impactando gerações futuras e mostrando como a fé pode transformar o destino de alguém. Quando Noemi decidiu voltar para Israel, Ruth tinha todas as razões para ficar em sua terra natal, Moabe. Ela poderia ter retornado à sua família, recomeçado sua vida entre o seu povo e sua cultura, talvez até encontrar um novo marido e reconstruir seu futuro dentro das tradições e crenças que sempre conhecera. No entanto, no momento que revelou uma força de caráter e uma sabedoria além do comum, Ruth fez uma escolha radicalmente diferente. Ela decidiu não seguir o caminho mais fácil ou confortável. Em vez disso, optou por um caminho de lealdade inabalável a Noemi, recusando-se a deixá-la sozinha em sua jornada de volta a Israel. Suas palavras imortalizadas na Bíblia ecoam com poder e profundidade. Aonde quer que fores, irei eu, onde quer que terrais, ali plantai, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essas palavras não foram apenas uma demonstração de fidelidade familiar. Elas carregam um significado espiritual muito maior, pois Ruth estava fazendo uma escolha consciente de seguir o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que torna essa declaração ainda mais impressionante é o contexto no qual foi feito. Ruth era moabita, pertencente a um povo estrangeiro que tinha suas próprias personalidades e uma história de hostilidade em relação a Israel. Ela cresceu adorando outros deuses, imersa em uma cultura e religião diferentes. Mas ao conviver com Noemi e sua família, Ruth foi exposta à fé no Deus de Israel. A decisão de Ruth de deixar para trás tudo o que ela conhecia, suas raízes culturais e religiosas, e de se unir ao povo de Israel e ao Deus de Israel, é uma demonstração de fé profunda. Não foi apenas uma escolha sentimental de permanência ao lado de Noemi, era uma escolha espiritual, um compromisso com o Deus verdadeiro e com uma nova vida de acordo com as leis e mandamentos divinos. Ao fazer essa escolha, Ruth estava rompendo com o passado de forma definitiva. Ela não estava simplesmente decidindo seguir uma vida nova em outro país. Ela estava abraçando uma nova fé, um novo Deus, e um novo futuro que era completamente incerto para ela. O que faz essa decisão tão extraordinária é que Ruth não tinha garantias do que aconteceria em Israel. Como viúva e estrangeira, ela sabia que enfrentaria desafios enormes, desde discriminação até dificuldades financeiras. A vida em Israel não seria fácil. E ainda assim, Ruth confiou que o Deus de Israel cuidaria dela e de Noemi. Ela abraçou esse Deus como seu próprio Deus, declarando sua fidelidade não apenas a Noemi, mas àquela que governa os céus e a terra. Essa famosa declaração de Ruth revela uma sabedoria oculta e uma fé inabalável. Ela compreende algo que muitos não percebem. Seguir a Deus e confiar em seus planos muitas vezes significa abrir a mão da segurança e das certezas do presente para abraçar um futuro incerto, mas cheio de propósito divino. Ao declarar que o Deus de Noemi seria o seu Deus, Ruth estava se colocando completamente nas mãos das exceções divinas, confiando que mesmo em meio às dificuldades, o Deus de Israel proveria para elas. Não era apenas uma promessa de lealdade a Noemi, era um ato de fé profundo e consciente, uma escolha de entregar sua vida a Deus que ela passou a conhecer. Essa decisão mudaria completamente o destino de Ruth e a colocaria em uma posição de honra inimaginável, conectando-a diretamente à linhagem de Jesus Cristo. A sabedoria que Ruth demonstra ao fazer essa escolha vai muito além do simples compromisso com sua sogra. Ela estava respondendo a um chamado muito maior, um chamado que a levava a abandonar o que era familiar e a seguir um novo caminho com Deus. Essa escolha revela que quando alguém coloca sua fé em Deus e decide segui-lo, não importa quão incertos ou difíceis sejam os caminhos à frente,
Deus sempre conduz para o propósito que Ele designou. Ruth não poderia saber naquele momento as vitórias que a aguardavam, mas ela sabia que estava tomando a decisão certa ao escolher seguir o Deus de Israel. Essa escolha a tornaria uma figura central na história da redenção, provando que a fé em Deus transforma vidas e cria um legado eterno. O que muitos não percebem é que a decisão de Ruth foi muito além de uma simples demonstração de lealdade familiar à sua sogra Noemi. Ao optar por seguir Noemi de volta para Israel, Ruth estava, na verdade, tomando uma decisão monumental em sua vida, que envolvia abandonar tudo o que ela conhecia. Sua terra natal, seus costumes, sua religião e até sua identidade como moabita. Ela estava se submetendo a um novo sistema de fé, aceitando o Deus de Israel, um Deus que ela havia aprendido a conhecer durante seu tempo com a família de Noemi, mas que era completamente diferente das divindades adoradas em Moabe. Essa escolha foi mais do que seguir uma sogra, foi um ato de conversão espiritual e de adesão a uma nova cultura com novos valores, leis e tradições. Ao escolherem Israel, Ruth também estava aceitando um formato de vida muito diferente daquele que ela havia conhecido em Moabe. Israel não era apenas um novo território, mas um lugar governado pelas leis de Deus que estabeleciam princípios de justiça, cuidado e proteção para os mais vulneráveis, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, categorias nas quais ela mesma se encaixava. Ruth estava escolhendo viver de acordo com esses princípios divinos, baseados em amor, compaixão e confiança em Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ela não sabia o que a esperava em Israel, mas confiou que o Deus de Israel proveria para ela, assim como providenciou para seu povo no passado. Ao fazer essa escolha, Ruth estava se alinhando a uma nova forma de viver, onde o centro de sua existência seria a fé em um Deus que ela estava decidida a seguir, abandonando o passado para abraçar um futuro de promessas, ainda que desconhecidas. Essa entrega total a uma nova vida revela a profundidade da fé de Ruth e o impacto transformador de sua decisão. Boaz, um parente próximo de Noemi, surge na história em um momento crucial como o resgatador de Ruth. No contexto das tradições hebraicas, o papel de resgatador era muito mais do que apenas uma formalidade. Ele envolveu uma profunda responsabilidade de proteger e restaurar aqueles que eram vulneráveis, como as viúvas, garantindo que suas posses e legados familiares fossem preservados. No caso de Ruth, uma estrangeira moabita e viúva sem filhos, a vulnerabilidade era ainda maior, e Boaz, ao aceitar o papel de resgatador, não estava apenas cumprindo uma lei cultural, mas estava se comprometendo a restaurar a dignidade e a segurança de Ruth e Noemi, oferecendo-lhes um futuro quando elas já perderam praticamente tudo. A profundidade do papel de Boaz vai muito além da simples provisão de material. Ao casar-se com Ruth, Boaz não apenas oferece proteção e sustento para ela, mas ele também restaura a dignidade de Ruth, uma mulher estrangeira que havia perdido tudo. Na sociedade da época, viúvas e mulheres sem filhos estavam entre as pessoas mais desamparadas, e casam-se com uma viúva, especialmente uma estrangeira, envolvendo um grande ato de misericórdia e compaixão. Boaz exerceu o valor e a virtude de Ruth, sua lealdade, sua fé e seu caráter. Ao resgatá-la, ele não a viu apenas como uma viúva vulnerável, mas como uma mulher de força e coragem que merece respeito e honra. Ao aceitar casar-se com ela, Boaz não apenas restaura a posição social de Ruth, mas ele também honra sua escolha de seguir o Deus de Israel e sua dedicação à sua sogra Noemi. Mais do que isso, Boaz, ao casar-se com Ruth, torna-se uma parte essencial do plano maior de Deus para redimir a humanidade. A união entre Boaz e Ruth não é apenas significativa para o futuro imediato, mas se conecta diretamente ao plano divino para a salvação do mundo. Ruth, que era uma estrangeira, torna-se parte da linhagem que fluiu ao rei Davi e, mais tarde, ao nascimento de Jesus Cristo. Sem saber, Boaz estava participando de um plano grandioso, no qual Deus usaria essa união exposta entre um homem israelense e uma mulher moabita para realizar seus propósitos eternos. O ato de Boaz em redimir Ruth, ao dar-lhe um novo lar e uma nova família, espelha o ato de Deus em redimir a humanidade, trazendo pessoas de todas as nações para o seu povo. Assim, Boaz se torna não apenas o resgatador de Ruth, mas uma figura importante no grande plano de Deus para a redenção de todas as pessoas, mostrando que a fidelidade e a obediência a Deus podem ter um impacto eterno muito além do que imaginamos. Essa redenção vai além da aparência física ou social. O casamento de Boaz e Ruth é um símbolo de como Deus trabalha através das situações mais difíceis e inesperadas para realizar seus propósitos maiores. Ele usa Boaz para demonstrar seu caráter de amor, cuidado e redenção, refletindo o amor que Cristo, o maior resgatador, traria ao mundo.
Assim como Boaz resgatou Ruth de sua situação desamparada e lhe deu um futuro, Cristo resgatou a humanidade, oferecendo redenção, dignidade e a esperança de um futuro eterno com Deus. O papel de Boaz é, portanto, uma antecipação do papel de Jesus como Redentor final. Boaz, em sua fidelidade e obediência, torna-se parte de algo muito maior do que ele poderia imaginar, um elo essencial na linhagem que culminaria no nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. O aspecto mais surpreendente e muitas vezes negligenciado da história de Ruth é que ela, uma mulher moabita, estrangeira e considerada, à primeira vista, uma outsider no contexto israelense, acabou se tornando parte da linhagem que levaria ao nascimento de Jesus Cristo. Em uma época em que as divisões entre nações e culturas eram marcantes, especialmente entre os israelenses e os moabitas, que eram frequentemente inimigos históricos de Israel, a inclusão de Ruth na genealogia de Jesus é uma demonstração impressionante da graça e soberania de Deus. O fato de Deus escolher Ruth, uma mulher que não fez parte do povo de Israel ao nascer, para ser um elo crucial na linhagem messiânica revela algo profundo sobre o seu plano de redenção. Ele não se limita a uma nação ou grupo específico. A história de Ruth nos mostra que Deus, desde o início, estava preparando um caminho que incluiria pessoas de todas as nações, raças e culturas em seu plano de salvação. Isso antecipa a promessa futura que seria plenamente revelada em Cristo, que o Evangelho não seria apenas para os descendentes de Abraão, mas para todas as nações da terra. Ao incluir Ruth, uma mulher moabita, desamparada e viúva, na linhagem que traria ao mundo o Salvador, Deus estava mostrando que seu amor e seu plano de redenção são universais, alcançando aqueles que pela fé escolhem segui-lo, independentemente de sua origem. Essa inclusão de Ruth também subverte as expectativas culturais e religiosas da época. Muitos poderiam pensar que a linhagem de Jesus seria composta apenas por figuras israelitas importantes e de alto prestígio. No entanto, a presença de Ruth nos lembra que Deus escolhe aqueles que o mundo poderia facilmente ignorar ou menosprezar. Ele não olha para as aparências ou para as tradições humanas, mas para o coração e a fé. Ao de Ruth, uma ancestral de Jesus, Deus enfatiza que todos aqueles que, como ela, são fiéis e desejam a segui-lo, podem fazer parte de sua família e de seu plano eterno. Essa escolha de Deus para incluir Ruth na linhagem de Jesus é um testemunho claro de que seu plano de redenção é inclusivo, abrangente e cheio de graça, demonstrando que ele deseja redimir pessoas de todas as nações, chamando-as para serem parte do seu povo. A história de Ruth oferece lições profundas e valiosas para os dias de hoje, especialmente em tempos de incerteza e adversidade. A fidelidade que Ruth declarou ao permanecer ao lado de Noemi e ao escolher o Deus de Israel, é um exemplo poderoso de lealdade e compromisso, não apenas com as pessoas, mas com o próprio Deus. Ruth percorreu uma jornada cheia de desafios e desconhecimentos, saindo de sua terra natal, deixando para trás sua cultura e tradições, para seguir um caminho incerto em uma nova terra. No entanto, ela fez isso com coragem, guiada por uma fé inabalável de que mesmo sem saber o que a aguardava, Deus estava no controle de seu destino. Essa disposição de seguir a Deus, mesmo sem garantias, é uma lição preciosa para todos nós. Muitas vezes em nossas próprias vidas, somos confrontados com situações em que não podemos ver o que está à nossa frente. Os caminhos parecem complicados e o futuro incerto. No entanto, a história de Ruth nos ensina a confiar plenamente no plano divino, mesmo quando não temos todas as respostas. Ruth não sabia que sua decisão de seguir Noemi a colocaria no centro do plano redentor de Deus. Ela não tinha a menor ideia de que sua lealdade levaria a se tornar parte da linhagem de Davi, e eventualmente do Messias. Ainda assim, ela caminhou pela fé, acreditando que o Deus de Israel cuidaria dela, assim como cuidou de seu povo no passado. Nos dias de hoje, quando enfrentamos incertezas em nossas próprias jornadas, a vida de Ruth nos convida a mantermos nossa fé firme e a lembrarmos que Deus tem um plano para cada um de nós. Mesmo quando os caminhos parecem difíceis ou quando as declarações parecem estar contra nós, podemos ter a certeza de que, assim como Deus guiou Ruth e o abençoou de maneiras que ela jamais poderia imaginar, Ele também está trabalhando em nossas vidas. Sua fidelidade em momentos de dificuldade abre portas para que o propósito divino se manifeste de forma poderosa, muitas vezes de maneiras que não podemos prever. A história de Ruth nos desafia a confiar em Deus plenamente, sabendo que Ele sempre tem um plano maior, mesmo quando não conseguiu ver o caminho à frente. A história de Ruth nos lembra, com clareza, que as maiores lições da vida muitas vezes ficam escondidas nas decisões tomadas durante momentos de adversidade.
É nos momentos de maior dificuldade que somos desafiados a escolher entre o caminho da fé ou da dúvida, e Ruth, em meio à sua dor e incerteza, escolheu a fé. Sua vida não foi marcada por simplicidade. Ela sofreu a perda do marido, a condição de viúva e a necessidade de abandonar sua terra natal. Ruth poderia ter escolhido o caminho mais óbvio, ficar em Moabe com sua família e suas tradições, refazer sua vida e buscar um novo começo. Mas ao invés disso, ela tomou uma decisão agressiva em meio à adversidade: permanecer ao lado de sua sogra Noemi e seguir para uma terra desconhecida, confiando no Deus de Israel. Essa decisão revela uma sabedoria impressionante. Ruth observe que mesmo em tempos de dor e perda, Deus ainda estava presente e em ação. O que parecia ser o fim para ela, na verdade, era o início de algo muito maior. A escolha de seguir a Deus e de abraçar um futuro incerto, em vez de voltar ao que era confortável e conhecido, demonstra uma fé inabalável. E é justamente essa fé que nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode trabalhar de maneiras que não compreendemos no momento, mas que nos conduzem ao seu propósito maior. O exemplo de Ruth nos mostra que às vezes, os momentos de maior dor são aqueles em que Deus está nos moldando para algo extraordinário. Em sua jornada de luto e incerteza, Ruth jamais poderia imaginar que sua vida se entrelaçaria com o plano divino de redenção para toda a humanidade. Sua história nos ensina que muitas vezes as adversidades que enfrentamos não são obstáculos para os planos de Deus, mas sim parte essencial deles. Deus pode pegar até as situações mais difíceis e transformá-las em oportunidades para nos guiar em direção ao seu propósito maior. Isso nos lembra que mesmo nos momentos de maior dificuldade, quando tudo parece estar contra nós, a mão de Deus está presente, nos conduzindo, assim como fez com Ruth, para um futuro cheio de propósito e vitórias. Se você gostou dessa história inspirada sobre Ruth e como sua fé e coragem mudou o curso de sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, e comente aqui embaixo o que mais te impactou na jornada de Ruth. Sua participação é muito importante para que possamos continuar trazendo mais histórias poderosas e edificantes para você. Então, não perca tempo, inscreva-se agora, ative o sininho para receber as notificações e nos ajude a espalhar essa mensagem.